Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Rodrigo Mesquita, eu sou professor aqui do curso SEG das turmas de OAB nas disciplinas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Ambiental. Alguns de vocês aqui eu já conheço, outros não. Os que eu conheço, eu quero desejar boa sorte, e os que eu não conheço também, boa sorte, que a partir de hoje somos novos amigos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não para agora, mas para depois, vocês podem me encaminhar um e-mail, que é rodrigomesquitaalcantara@gmail.com. E o que nós vamos tratar nessa aula aqui, uma aula de dicas para a prova a ser realizada no domingo, dia 2/8. São dicas em cima do que nós já estudamos nas nossas aulas de Constitucional, que foram 3 aulas. Nós tivemos uma aula de Direitos Humanos e uma aula gravada de Direito Ambiental. Eu não posso fugir disso. Por quê? Porque vocês precisam de quê? De tranquilidade. Eu não tenho que colocar temas novos na cabeça de vocês. Para quê? Porque senão vocês vão ficar o quê? Inclusive assustados com isso. Então, pega aquele conteúdo que nós já vimos, ouve as dicas que estão sendo dadas pelos professores e vão fazer a prova no dia 2/8 com tranquilidade. Vamos ver dicas de Constitucional, Humanos e Ambiental. Mais ou menos 12, 13 questões na prova. Primeira dica que eu quero dar para vocês, ela se refere ao poder legislativo. Poder legislativo. O poder legislativo em âmbito federal, ele é bicameral. Vocês lembram que o poder é bicameral? Por quê? Porque ele vai ser exercido pelo Congresso Nacional, pelas suas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado. E o poder legislativo em âmbito estadual, municipal e distrital? Ele vai ser unicameral. Nos estados, ele vai ser exercido pelas assembleias legislativas. No Distrito Federal, pela Câmara Legislativa. E nos municípios, pela Câmara Municipal. E aí, olha só a pergunta que eu quero trazer para vocês. E aí nós vamos misturar agora com o tema controle. Guarda essa informação do bicameral e unicameral e pega aquela informação referente à ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser para quê? Para retirar uma lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja o quê? Em desacordo com a Constituição. Vocês lembram? Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Presta atenção comigo. As leis elaboradas pelo Congresso Nacional podem ser verificada a compatibilidade em relação à Constituição? Sim, sim, leis federais. As leis elaboradas pelas Assembleias Legislativas podem ser verificadas a compatibilidade em face da Constituição Federal? Sim ou não? Sim, porque lei ou ato normativo que é federal ou estadual. Agora, a pergunta que eu quero trazer para vocês. Lei municipal, pode? Pode ou não pode? Via ADI? ADI não, meu amigo falou ADPF. E a lei elaborada pela Câmara Legislativa, pode ou não pode sofrer o controle de constitucionalidade via ADI? E aí, olha como que vocês vão fazer para responder. Vocês vão pensar o seguinte: o Distrito Federal ele não se divide em municípios. Se divide em municípios? Não, não se divide em municípios. Artigo 32 da Constituição Federal. Só que o Distrito Federal ele vai exercer as competências legislativas dos estados e dos municípios. Então a Câmara Legislativa vai elaborar normas o quê? Com aquela natureza estadual e com a natureza municipal. Aí a pergunta que eu faço: as leis distritais podem ser objeto de controle de constitucionalidade via ADI? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Por quê? Se ele estiver no exercício da competência estadual, sim. Se ele estiver no exercício da competência municipal, não. Ficou? Essa dica é legal para a prova? É legal para a prova. Eu acredito que pode ser cobrado, porque está trazendo o tema controle de constitucionalidade junto com poder legislativo e junto com organização dos entes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então é um tema que envolve o quê? Diversos assuntos.
Alguma dúvida com relação a esse tema? Então, ADI, o STF, ele é competente para processar e julgar o quê? A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja em desacordo com a Constituição Federal. Temos o nosso Parlamento Federal, Câmara dos Deputados e Senado. Eles elaboram leis ordinárias e leis complementares. O STF pode processar e julgar uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei federal? Sim. O STF pode processar e julgar uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual? Sim. Distrital? Depende. Só se o Distrito Federal estiver exercendo a sua competência relativa aos estados. E os municípios? Cabe ADI em face de lei municipal? Não. Cabe a DPF. Então, é a primeira dica para a prova. Tá? Trouxe uma dica de constitucional? Vou trazer agora uma dica de direito ambiental. Professor, é assim? Não vai seguir uma lógica constitucional? Não, porque na hora da prova de vocês podem o quê? Pular questões. Então vamos fazer dessa forma, para poder treinar o raciocínio de vocês. Abram a Constituição Federal no artigo 225. Constituição Federal, artigo 225. O que estabelece o artigo 225? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pensou em direito ambiental? Pensa no artigo 225 da Constituição Federal. Porque quando ele estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele está se referindo a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente é um direito fundamental de terceira dimensão, porque ele pertence a toda a coletividade. Então, todos os seres humanos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão, porque ele é essencial à sadia qualidade de vida. De quem? Dos seres humanos. Mais à frente, ele coloca assim, bem de uso comum do povo. Ele não fala bem público, então o meio ambiente ele não é bem público, ele é bem de uso comum do povo. É um bem de titularidade difusa. Pensou em meio ambiente, é um bem de titularidade difusa. Lembra da terceira dimensão, da terceira geração, da terceira fase que nós estudamos na nossa aula de direitos humanos? Mais à frente ele prossegue, impondo-se ao poder público e à coletividade. Poder público, poder executivo, legislativo, judiciário. Poder legislativo ele tem que elaborar normas que respeitem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O poder executivo ele tem que pôr em prática políticas públicas que respeitem o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O judiciário tem que julgar de acordo com o quê? Com aquele conteúdo do artigo 225, para que as sentenças estejam de acordo com a mensagem, que todos têm que ter direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, impondo-se ao poder público e à coletividade um dever fundamental de defender e preservar esse direito de terceira geração para as presentes gerações, que somos nós, e futuras gerações, aqueles que não nasceram ainda. Aí essa parte final traça um pacto intergeracional. Então, pensou em direito ambiental? Pensa no 225, porque vocês podem não saber absolutamente nada, mas com esse conteúdo vocês podem conseguir raciocinar e resolver a questão. Tá? Então, 225 é a norma matriz, é a norma princípio, é o pilar do direito ambiental brasileiro. E aí eu trago o parágrafo 1º agora, parágrafo 1º, inciso 4º, que vai cair nessa prova. Vai cair nessa prova o parágrafo 1º, inciso 4º. Uma questão de ambiental eu acredito que possa ser relacionada ao estudo prévio de impacto ambiental. O parágrafo 1º dispõe que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Incumbe ao poder público exigir, na forma da lei,
para instalação de obras ou atividades causadoras de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. Então, incumbe ao poder público, e aí vocês quiserem colocar uma setinha no vademecum de vocês, poder público, poder executivo. Poder executivo na figura do quê? De órgãos e entidades da administração pública ambiental. Eles que serão competentes para exigir esse estudo prévio de impacto ambiental do empreendedor. E esse estudo prévio de impacto ambiental, ele não vai ser exigido de qualquer obra, de qualquer atividade, mas somente daquelas causadoras de significativa degradação ambiental. Então, não é qualquer construção, não é construção de qualquer prédio, de qualquer empreendimento, não é qualquer obra, somente aquelas causadoras de significativa degradação ambiental. Aí vocês pegam e sublinhem no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, significativa degradação ambiental. E aí, vocês quiserem anotar as características do estudo prévio de impacto ambiental, é que ele é prévio, ele vai ser realizado nos casos de obras ou atividades causadoras de significativa degradação ambiental, e ele é público, ele não é sigiloso. Rodrigo, Mesquita, professor, fala para mim, quais são essas atividades causadoras de significativa degradação ambiental? A Constituição diz quais são elas? Não. A legislação ambiental que vai dizer. Aí temos o exemplo da Resolução CONAMA número 01, no seu artigo 2º e incisos, que vai trazer um rol exemplificativo de atividades causadoras de significativa degradação ambiental. Por exemplo, a construção de ferrovias é uma atividade causadora de significativa degradação ambiental. Tá ok? Então, caiu na prova de vocês sobre estudo prévio de impacto ambiental. Primeira coisa que vocês têm que pensar, não é em qualquer caso, somente nos casos de uma obra, uma atividade que vai causar um significativo impacto ao meio ambiente. E esse estudo ele tem que ser prévio e ele é público. A sociedade tem que estar a par, a sociedade tem que ver o que está acontecendo ao seu entorno, a população tem que ver o que está acontecendo em seu entorno. Tá ok? Pensou? E aí, o custo do estudo prévio de impacto ambiental ele é suportado por quem? Pelo empreendedor, pelo particular ou pelo poder público, porque o poder público também pode ser empreendedor, mas em regra vai ser pelo empreendedor o quê? Particular. Agora, se for uma obra pública, vai ser o poder público que vai suportar o custo. O empreendedor e a equipe, que é uma equipe multidisciplinar, composta de agrônomos, engenheiros florestais, advogados, biólogos, todos eles respondem junto com o empreendedor pelo quê? Pelo conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental. Respondem em âmbito penal, administrativo e civil. Com essas informações vocês conseguem resolver as questões relacionadas ao estudo prévio de impacto ambiental. E outra coisa, o Poder Judiciário não pode interferir no conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental. Ela não pode o quê? Apreciar esse conteúdo. Por quê? Porque é uma competência do Poder Executivo. Tá ok? Vamos passar agora para a nossa terceira dica. Terceira dica. E eu vou trazer agora uma dica de direitos humanos. Vimos ambiental, relacionamos ambiental e legislativo, não foi? Controle de constitucionalidade, organização administrativa. Vimos o 225 da Constituição Federal, seu parágrafo 1º, inciso 4º. Vamos agora estudar uma dica de direitos humanos. Abram a Constituição Federal. Vocês vão perceber que o que eu estou trazendo, mesmo sendo de constitucional, mesmo sendo de humanos e ambiental, vai encontrar-se na Constituição. Eu não vou fugir disso. Até porque a nossa aula, a essência é constitucional. Abram a Constituição no artigo 5º. Artigo 5º. Parágrafo 3º. Abriram? Eu estou rápido demais? Não? Posso ficar mais rápido? Então vou ficar mais rápido. Olha só o que o artigo 5º, parágrafo 3º estabelece. Que os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, em 2 turnos de votação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, por 3/5 dos seus respectivos membros,
serão equivalentes à emenda à Constitucional. Emenda à Constituição, emenda constitucional. Esse parágrafo terceiro, ele é fruto da emenda constitucional número 45 de 2004, conhecida como o quê? Reforma do Judiciário. O que esse parágrafo terceiro trouxe de relevante? A constitucionalização formal dos tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Porque a constitucionalização material encontra-se no parágrafo 2º. Então, é muito importante esse parágrafo 3º, porque ele estabelece que um tratado, uma convenção internacional que verse sobre direitos humanos, quando passar 2 vezes pela Câmara dos Deputados, outras 2 pelo Senado, e que sejam aprovados por 3/5 dos seus votos, que eles serão equivalentes à emenda à Constituição. Não é equivalente à norma originária, porque podem cobrar isso na prova. Não, não é norma originária. É equivalente à emenda à Constituição Federal. E aí, vocês combinem com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Por quê? Porque lá versa sobre o quê? Sobre as cláusulas pétreas. E o inciso 4º fala dos direitos e garantias individuais. E aí, passando por esse procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, as normas vão ser equivalentes à emenda à Constituição. Não poderão mais ser o quê? Retiradas, porque vão ser transformadas em cláusulas pétreas. Por quê? Porque o parágrafo 3º, ele traz o quê? Ele vai formalizar aquele tratado, aquela convenção, como norma constitucional, como emenda à Constituição. Isso posteriormente à emenda constitucional número 45 de 2004. Mas como que era antes? O STF tinha entendimento, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, que qualquer tratado, fosse ou não de direitos humanos, teria a natureza de norma infraconstitucional. Só que aí não respeitava o quê? O princípio da boa-fé internacional. Porque uma norma infraconstitucional poderia o quê? Revogar aquele tratado. E o princípio da boa-fé do direito internacional diz que não, que somente um outro tratado poderia retirar, ou que um ato unilateral de quê? De renúncia, de denunciando o país não querendo mais fazer parte daquele acordo, daquele tratado. Mas aí o STF entendia que era uma norma infraconstitucional. E aí, com a emenda constitucional número 45, houve-se o quê? Houve-se uma evolução. O STF começou a pensar sobre o assunto e em 2008 eles vieram a trazer um entendimento novo de que esses tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que não passaram por esse procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, seriam normas o quê? Supralegais. Isso antes da emenda constitucional número 45. Seriam normas supralegais. Aqui encontra-se a Constituição. Aqui as normas infraconstitucionais. E aqui seriam as normas supralegais.
ela estaria o quê? Abaixo da Constituição Federal. Não, ela estaria abaixo da Constituição Federal, mas acima da legislação infraconstitucional. E qual foi o caso emblemático para poder fazer com que o STF mudasse o seu entendimento? A prisão civil do quê? Por dívida do depositário infiel. Houve um recurso extraordinário, o 46.6.343 de 2008, que fez o STF o quê? Mudar, ocorreu uma mutação constitucional para trazer o entendimento de que o Pacto de São José da Costa Rica seria o quê? Uma norma supralegal. E o que ela faria com isso? Ela revogaria o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que traz as duas possibilidades de prisão civil por dívida, que é a do depositário fiel e a do devedor de pensão alimentícia? Não revogaria. O que essa norma supralegal iria fazer? Iria paralisar a legislação infraconstitucional que regulamentava o artigo 5º, inciso 67, no que se refere à prisão civil do depositário fiel. A norma continua na Constituição, só que a norma infraconstitucional que regulamenta a prisão civil do depositário infiel encontra-se o quê? Paralisada. Não houve revogação. Tecnicamente não é revogação, porque o Pacto de São José da Costa Rica ele não pode revogar, ele apenas vai paralisar e a norma continua na Constituição, só que sem a aplicação. Isso aí é uma tese encampada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, hoje, como que encontra-se hoje, como que nós temos que entender o assunto? Passou pelo parágrafo 3º, a norma que versa sobre o tratado, a convenção que versa sobre direitos humanos, terá natureza de emenda à Constituição. Se não passou, foi do que? Anterior à emenda constitucional número 45, terá a natureza de norma supralegal, caso essa norma verse sobre direitos humanos. Alguma dúvida com relação a esse tema? Esse tema é importante para a prova. É um tema que pode ser cobrado tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos. E lembra da constitucionalização formal. E a norma do Tratado e Convenção Internacional antes da emenda constitucional número 45, ela era materialmente constitucional pelo artigo 5º, parágrafo 2º. Tá ok? Posso passar outra dica para vocês? Vou apagar aqui e vou com uma dica de quê? Constitucional, ambiental ou humanos? Constitucional, para a gente poder fazer 3 de cada uma. A gente faz 3 de cada uma. Imagina se cair nessas questões na prova. Eu estou falando alguma novidade? Não, nós já vimos isso, não vimos? Só que eu estou trazendo de uma maneira mais sintética, até porque vocês já conhecem o tema. Ok? Uma dica de direito constitucional. Eu estou acreditando muito que vai ser cobrado poder legislativo. Mas para também não deixar vocês no prejuízo, eu estou combinando com outros temas. Vocês vão perceber que eu vou combinar com outros temas. Mas eu acredito muito em poder legislativo para essa prova. A legislatura é o período de quantos anos? Falem para mim. 4 anos, que corresponde ao quê? O mandato do deputado federal. 4 anos. Que corresponde ao mandato de um deputado federal. Senador, ele terá quantas legislaturas no mandato dele? 2. Por quê? São 2 o quê? São 2 legislaturas que somam o quê? 8 anos. Isso aí não vai cair na prova. Isso aí eu tenho certeza. Mas vocês precisam desse raciocínio. Sessão legislativa é o período de quanto? 1 ano.
Então, cada legislatura temos 4 sessões legislativas. A sessão legislativa ela ainda se divide? Sessão legislativa se divide? Se divide em quê? Em 2 períodos legislativos. Vocês lembram disso? Período certo ou errado? Fala pra mim, tá legal, não tá? Legislatura, 4 anos. Sessão, 1 ano. Então, temos 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa temos 2 períodos legislativos. Agora, fala pra mim. Primeiro período legislativo, ele vai de quando a quando? Isso pode ser cobrado. Não vou assustar vocês não, mas... vai de 2 a 17/8. Não é isso? O segundo período vai de quando a quando? 1/8 a 22/12. Se temos 2 períodos legislativos, temos 2 recessos legislativos. Não temos 2 recessos legislativos? Temos o primeiro recesso, que vai ser de 18/8 até quanto? 31/7, não é isso? 17/8 a 31/7, que é o primeiro recesso legislativo. Aqui, ó. 17/7. 17/18/7, não é isso? E aqui vai até 31/7. Agora tá certinho, não tá certinho? Tava vendo a cara de vocês, eu falei, ó, tem alguma coisa aqui. E o segundo recesso parlamentar vai de 23/12 a 1/2, não é isso? E aí vocês lembram que o presidente, ele pode lançar mão de medidas provisórias, não pode lançar mão de medidas provisórias? O presidente tem que respeitar esse período legislativo? Não, ele pode editar uma medida provisória no dia 24 de dezembro. E aí o prazo da medida provisória ela vai começar a valer, vai começar a correr o prazo a partir de quando? A partir da data da sua publicação. Só que se tiver de recesso, vai esperar o recesso o quê? Acabar e vai começar a correr a partir do quê? Do primeiro dia útil do período legislativo. E aí a pergunta que eu faço para vocês, a medida provisória ela tem validade por 60 dias. Não é 60 dias? Podendo ser prorrogada por mais 60 dias. No primeiro período, se chegar aos 45 dias, ela entra no regime de urgência. Isso aí todo mundo sabe. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, qual é o prazo máximo de validade de uma medida provisória? Não é 120 dias. Não, pode ser 120 dias. Pode ser 120 dias. Caso que ela tenha sido publicada aqui, vai poder, vai dar. Você vai conseguir ter os 120 dias. Agora, se ela for publicada no dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, ela vai possuir mais de 120 dias de prazo. Então não pode cair nessa armadilha. A medida provisória ela tem que ter o requisito de quê? De relevância e urgência. Quem é que vai apreciar esse requisito de relevância e urgência? Quem? Não, o requisito de relevância e urgência vai ser o quê? O Congresso. Só que vai cair nas mãos de quem primeiro? Da Câmara dos Deputados. E aí vai estar ocorrendo um controle de constitucionalidade preventivo ou repressivo?
Repressivo, aí olha o poder legislativo atuando no controle de constitucionalidade repressivo. É bacana o tema. A gente está misturando tudo que a gente viu. Então, a medida provisória pode ter validade superior a 120 dias? Pode. Pode. O poder legislativo, quando estiver apreciando a relevância e a urgência, ele vai estar fazendo um controle preventivo ou repressivo? Repressivo por quê? Porque a medida provisória ela tem o quê? Força de lei. É um ato editado pelo presidente da República que tem força de lei. Dúvida aqui? Pode cair isso na prova? Não vai cair nesses períodos aqui, isso não vai cair. Eu só trouxe para poder o quê? Mostrar para vocês o raciocínio. Tá ok? Eu não vou apontar artigos que nem a gente fez nas nossas aulas, porque a gente não tem tempo para isso. Tá? Vocês, caso eu pegar e falar alguma data, vocês me corrijam, mas porque não precisa apontar dispositivos agora, é mais para ficar fixado o tema na cabeça de vocês, o raciocínio que pode vir. Isso aí seria uma questão difícil, mas pode ser cobrada na prova. Tá ok? Vimos o primeiro tema de constitucional, depois foi um tema de ambiental, depois foi um tema de humanos. Nós vamos ver agora um tema de ambiental. Vamos lá, minha voz acaba porque eu fico empolgado para poder falar com vocês. Deixa eu apagar o quadro aqui. Aula aqui, tá? Quem que tiver interesse, vocês vão ter aula sábado? Não. Não. É gratuito também. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Vamos lá. Tema de ambiental. Abram o artigo 5º. Artigo 5º não, desculpa. Artigo 225 da Constituição Federal. Porque senão ia dar dica de humanos, ia ter que pegar aí pela lógica. Agora é a dica de ambiental. Artigo 225 da Constituição Federal. Parágrafo 4º não. Ele quer que eu fale do parágrafo 4º? Vou falar do parágrafo 4º. Parágrafo 4º estabelece o quê? Que a floresta amazônica brasileira, o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar, a zona costeira e o bioma Mata Atlântica são patrimônio nacional e sua utilização dá-se-á na forma da lei. Então, meu amigo, qual é o seu nome, meu amigo? Florisvaldo. Artigo 225, parágrafo 4º, ele nos diz quais são as áreas, os ecossistemas que foram alçados a patrimônio nacional. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato-Grossense, Serra do Mar, Zona Costeira e Bioma Mata Atlântica. Aí na prova, eles perguntam assim: a Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar, a Caatinga e o bioma Mata Atlântica são patrimônio nacional. Tá certo ou tá errado? Tá errado, por quê? Porque o Cerrado e a Caatinga não foram alçados a patrimônio nacional. Não que sejam áreas importantes do nosso território, mas eles não foram considerados pelo nosso legislador constituinte originário como áreas que tenham esse status de patrimônio nacional. Tá ok? Então, Caatinga e Cerrado, bem como os pampas gaúchos, não são. Nem os campos, não são. Campos Gerais não são. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato-Grossense, Serra do Mar, Zona Costeira e Bioma Mata Atlântica. Já caiu a questão do Bioma Mata Atlântica, bem pesada na prova. Vai cair na Floresta da Tijuca. Hã? Pode ser. E aí, olha só para poder pegar a informação. Vai que ele é uma pessoa iluminada e falou, fala isso pra gente. O patrimônio nacional ele não é sinônimo de bem público. Patrimônio nacional não é sinônimo de bem público. Tá ok? Por quê? E outra coisa, não ocorreu uma desapropriação indireta.
Porque antes da Constituição não existia a Floresta Amazônica, o Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar, a Zona Costeira, bioma Mata Atlântica. Existiam, não existiam? Quem tinha propriedade sobre aquelas áreas perdeu aquela propriedade? Foi desapropriado de forma direta? Não. Até porque o poder público, tanto federal, estadual quanto municipal, não teria recursos suficientes para indenizar. Porque senão seria um confisco. O que ocorreu foi o quê? Foi a imposição de uma possibilidade de se limitar o uso daquelas áreas, uma limitação administrativa. Então, a Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar, a Zona Costeira e o bioma Mata Atlântica não são bens públicos necessariamente. Você pode possuir uma área pública dentro do bioma Mata Atlântica. Podemos possuir, o poder público pode possuir uma área dentro da Amazônia, mas não é a regra. A regra é o quê? Áreas de particulares, sítios, fazendas, propriedades privadas. E aí, ele perdeu, você perdeu a sua propriedade? Não. Você vai passar a sofrer uma restrição a ser regulada por lei, porque não fala que sua utilização dá-se-á na forma da lei? E aí tem a lei do bioma Mata Atlântica, que é a lei 11.428 de 2006, 22 de dezembro de 2006, que foi publicada no Diário Oficial no dia 26 de dezembro de 2006. Só que isso não vai cair na prova de vocês a data. Eu só falo porque já está na minha cabeça. Não tem problema, mas vocês têm que saber que já existe lei para o bioma Mata Atlântica. Só que infelizmente eu não vou trazer ela para vocês agora, porque senão foge do nosso foco. Então, são só esses 5. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato Grossense, Serra do Mar, Zona Costeira e bioma Mata Atlântica. E não é sinônimo de bens públicos. Não ocorreu uma desapropriação indireta. A utilização, pode haver utilização? Pode, na forma da lei. A lei que vai estabelecer. Constitucional, vimos uma, depois vimos uma de ambiental, depois uma de humanos, uma de constitucional, uma de ambiental. Vamos para uma de humanos agora? Artigo 5º. Agora o artigo 5º. Isso caiu na prova passada, não caiu? O Tribunal Penal Internacional? Vai que eles cobrem de novo, de uma forma mais simples. Pode ser. Então, o artigo 5º estabelece que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado o quê? Adesão. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação ele tenha manifestado o interesse de aderir a esse tribunal. O Tribunal Penal Internacional, ele foi criado em 1998. O Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998. Ele possui sede em Haia, na Holanda. Ele foi criado em 98, ele possui sede em Haia, na Holanda. O Brasil, ele só ratificou esse Estatuto do Tribunal Penal Internacional em 2002. E só em 2004, com a emenda constitucional número 5, que ele o quê? Manifestou adesão. O Brasil hoje se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Sim, a própria Constituição diz que sim. Já existe todo o arcabouço legislativo, ele já encontra-se estruturado? Sim. E quais são os crimes que o tribunal vai julgar? E aí vocês têm que saber que a natureza do Tribunal Penal Internacional é complementar. É caso que aqueles crimes que eu vou dizer aqui não tenham uma solução no âmbito interno dos países signatários. Quais são esses crimes? Crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de agressão. O Tribunal Penal Internacional ele só não define quais são esses crimes de agressão. Pô, o estatuto são 60 páginas, vocês não vão ler isso. Vocês só têm que saber que ele possui jurisdição complementar para julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes de agressão. A pena máxima é 30 anos. Só que aí, olha só, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu estou falando que o estatuto permite prisão perpétua. Mas aí você vai falar, pô, mas a Constituição não permite. Aí vocês vão ter que tomar muito cuidado na hora da prova. Se ele estiver falando sobre o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e falar da admissão da prisão perpétua, e não falar nada falando que a Constituição proíba, vocês façam a questão. Mesmo assim, ainda poderá ter discussão.
mas ele admite a pena máxima como 30 anos, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, e a pena de prisão perpétua, no caso de muita gravidade, um crime de muita gravidade e de acordo com as condições do apenado. Tá ok? Então guarda isso, é muito importante, muito mesmo. Para poder ser julgado tem que ter mais de 18 anos. O sujeito tem que ter mais de 18 anos para poder ser submetido ao Tribunal Penal Internacional. Esse artigo, a competência que eu trouxe para vocês, encontra-se no artigo 5º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Tá ok? Podemos ir para qual questão agora? De constitucional. Vocês vão perceber que nós vamos ver praticamente tudo que a gente viu, só que de uma forma mais enxugada, bem mais enxugada. Vamos lá. Professor, você aposta nesse tema para a prova? Aposto, sempre cai. Eles estão gostando de cobrar controle de constitucionalidade. E eu consigo falar ele rápido para vocês. Vocês já viram, vocês só vão o quê? Centralizar, vão pegar e vão direcionar o estudo. Ver o que é importante. Vamos lá. Controle de constitucionalidade, ele também é conhecido como fiscalização de constitucionalidade. O que nós fazemos o que nós temos que entender quando vem a menção, quando vemos a ideia de controle de constitucionalidade? Nós temos que pensar, é uma indagação que se faz sobre a compatibilidade ou incompatibilidade de uma lei ou ato normativo em face da Constituição Federal. Então, controlar a constitucionalidade, fiscalizar a constitucionalidade, nada mais é do que uma aferição em relação à compatibilidade ou incompatibilidade de uma lei ou ato normativo federal. E aí, essa compatibilidade ou incompatibilidade, ela pode ser formal ou material, um vício formal ou um vício material. E eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre o vício formal de iniciativa. Então, não temos dúvida do que é o controle. E esse controle ele pode ser feito o quê? Antes da norma entrar no ordenamento jurídico. Temos aqui um muro. Desse lado encontra-se o ordenamento jurídico. Aqui, ó, temos o quê? Projeto de lei. Projeto de lei já encontra-se aqui no ordenamento jurídico? Não. Mas se passar, passa a ser o quê? Lei ordinária, lei complementar. Então, o controle de constitucionalidade preventivo, ele é justamente para evitar o quê? Que esse projeto de lei, eivado de um vício formal ou material, adentre no ordenamento jurídico. Por isso que é um controle o quê? Preventivo. Agora, falamos em controle repressivo quando? Quando esse projeto de lei, mesmo eivado de um vício de inconstitucionalidade formal ou material, adentrou no ordenamento jurídico. Temos uma norma no ordenamento jurídico eivada de um vício formal ou material de constitucionalidade.
Existem meios para ela ser retirada do ordenamento jurídico? Existe. São esses meios aqui, o controle de constitucionalidade repressivo, que pode ser um controle difuso, e um controle concentrado. Mas antes de estudarmos aqui, fazer a revisão com relação ao repressivo, vamos ver aqui em relação ao controle preventivo. Controle preventivo, ele pode ser realizado pelo Poder Executivo. Como? Como que o Poder Executivo atua no controle preventivo de constitucionalidade? Quem falou? Fala de novo. Veto! Veto! Veto jurídico. É o veto jurídico, não é o veto político. Porque temos dois tipos de veto, o veto jurídico e o veto político. O veto político é o quê? O presidente não acha oportuno, conveniente, naquele momento a norma entrar no ordenamento jurídico. Agora, o veto jurídico não. Ele vai se pautar no quê? Num vício de constitucionalidade formal ou material. Então, o veto jurídico pode ser realizado pelo Poder Legislativo? Pode. Controle de constitucionalidade preventivo? Quando que vai ser realizado pelo Poder Legislativo? Onde? Vocês lembram? Tem duas letras iguais e uma diferente depois. Pela Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? Vocês lembraram agora? Agora lembrou? Comissão de Constituição e Justiça. E pelo Poder Judiciário? Só que isso aqui é exceção. Pelo Poder Judiciário, exceção. Eu só vou falar aqui por alto com vocês. Que seria o que? O mandado de segurança impetrado por parlamentar. Por quê? Porque o processo legislativo está desrespeitando uma cláusula pétrea, os princípios sensíveis, tá? Mas o que vocês têm que pensar em controle preventivo, pensa no veto jurídico e na Comissão de Constituição e Justiça. Tá ok? Vamos passar para o controle repressivo, para a gente depois passar para as nossas dicas de... Aí a próxima dica vai ser de... ambiental, para a gente passar para a nossa próxima dica de ambiental. Controle de constitucionalidade repressivo. Ele pode ser o quê? Espalhado. Espalhado pelos tribunais. Difuso, ele vai se difundir pelos tribunais. Controle difuso de constitucionalidade, controle de constitucionalidade repressivo difuso, ele é espalhado pelos tribunais. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode, o quê? Declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Sendo que, se for por tribunal, terá que ter o quê? A maioria. Lembra do princípio da reserva de plenário? Artigo 97 da Constituição Federal? Lembram também da súmula vinculante número 10? Aí vocês coloquem a súmula vinculante número 10 e do parágrafo único do artigo 481 do Código de Processo Civil. Façam essa revisão com relação ao princípio da reserva de plenário. 481, parágrafo único do CPC, súmula vinculante número 10. Então, controle difuso, qualquer juiz, qualquer tribunal pode declarar a inconstitucionalidade da norma. E o controle concentrado? O próprio nome já diz, ele é concentrado na figura de quem? De um tribunal. Aí vocês têm que também entender que o STF, ele é o quê? O principal tribunal para fazer o controle. No âmbito das leis federais e estaduais, é o STF. Só que tem a possibilidade, pelo artigo 125, parágrafo 2º, dos TJs também fazer controle de constitucionalidade das leis estaduais em face da Constituição Estadual. Mas vamos nos prender no STF. Então vai ser realizado no STF. E quais são as ações? Eu acho que a câmera não vai filmar aqui, mas aí vocês anotam. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade.
ação direta de inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Essas duas são ações de sinais trocados. A procedência de uma gera a improcedência da outra e vice-versa. Então são ações ambivalentes de sinais trocados. Tá ok? Então é só para relembrar o tema. Eu não estou aqui para explicar novamente controle de constitucionalidade. Tá bom? Como? Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí, quando que cabe a ação de descumprimento de preceito fundamental? Em leis pré-constitucionais e nas leis constitucionais que não caibam nenhum outro tipo de ação para poder o que? Verificar a constitucionalidade. Ações pré-constitucionais e quando não couber nenhum tipo de não couber nenhuma outra ação para poder se aferir a constitucionalidade e inconstitucionalidade. Tá? Ela é regida pelo princípio da subsidiariedade, a ADPF. Isso caiu na prova passada. Tá? Falando nisso, vou trazer aqui o dispositivo que caiu. Vai que cai de novo. É a Lei 9882. Lei 9892. 9882, não é isso? Eu falei o quê? Eu falei 9892? Desculpa. Tô olhando para a câmera, tô pedindo desculpa, tá? É a Lei 9882. Não vai cair o número na prova, é a lei da BPF. Mas vocês estão certos, vocês estão ligados, tem que estar ligado mesmo. Imagina se não tivesse alunos assim, tem que ter alunos assim, que conseguem identificar que nós botamos 10 a mais, 10 leis a mais. Vamos lá, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, ela é regida pelo princípio da subsidiariedade. Tá? Então, se não houver nenhuma outra ação, é o princípio da subsidiariedade, ela é a ação subsidiária. E também nas leis pré-constitucionais. Ok? Legal? Vai cair. Vai cair isso? Não sei. Não sei. Me dizem aqui. Vocês vão saber responder isso. Poder Legislativo, ele pode fazer controle de constitucionalidade repressivo? Poder Legislativo pode fazer controle de constitucionalidade repressivo? Vimos agora, quando estávamos estudando a medida provisória. Quando eles estiverem apreciando o quê? Os requisitos de relevância e urgência, o que eles estão fazendo? Um controle de constitucionalidade. Ela já não está no ordenamento jurídico? Então, o Poder Legislativo, por exceção, também pode fazer esse controle de constitucionalidade. O Poder Legislativo, ele também pode o quê? Ele pode sustar o quê? O Poder Legislativo, ele pode delegar ao Presidente da República que a possibilidade de elaborar o quê? A lei delegada. Não pode? E aí, o que acontece? O presidente elaborou a lei delegada, só que ele exorbitou aquilo que foi previsto para ele. O que o Congresso Nacional pode fazer? Sustar. Sustar aquilo que passou dos seus limites. Onde que está previsto isso? O artigo 49, inciso 515. Vamos lá, vamos ver se o professor acertou. Artigo... é o 5, ó. Artigo 49, é de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, os decretos regulamentares ou dos limites de delegação legislativa. Essa parte inicial,
quando ele fala sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, quando o presidente da República está regulamentando uma lei. O presidente, quando lança a mão de um decreto, ele está o quê? Pondo em prática, fazendo o quê? Está executando aquela norma. Só que ele não pode criar novos o quê? Direitos nem novas obrigações. Se ele criar, o Congresso Nacional ele pode sustar esses atos. E a parte final, ou dos limites de delegação legislativa, se refere ao quê? À lei delegada, ao artigo 68. Aí vocês combinem com o artigo 68. Esse dispositivo aqui, o artigo 49, inciso 5º, ele versa sobre o controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. Eu não falei isso na nossa primeira aula. Foi um dos itens que ficou faltando a gente pegar e falar. Então eu pensei assim, pô, no aulão eu vou falar isso. Tanto que eu falei logo lá no início da medida provisória e aqui. Isso vai cair na prova. Tá? Hoje em dia a gente tem que tomar maior cuidado quando a gente diz que isso vai cair na prova, que nós sonhamos com as questões. É sério, porque vai que eu acerto tudo. Aí vão dizer que eu tive acesso às questões. Não, não tem nunca, não existe isso. Não existe isso. São meras o quê? Suposições, a gente analisando as provas anteriores e ver o que já foi cobrado, o que eles gostam de cobrar com maior frequência. Então, quando o professor fala, alguns professores falam por aí, não sei o que vai. É mentira, não existe isso. Tá? Se alguém fala isso, é mentira. Ninguém sabe. Tá bom? Isso aí é absolutamente o quê? Papo de gente que quer ganhar dinheiro em cima de vocês. O que a gente pode fazer é tentar o quê? Direcionar o estudo, como em qualquer outro concurso. Tá ok? Eu vou beber um copo d'água, então vou me retirar aqui da frente da câmera. Tá? Vamos lá. Posso apagar aqui o quadro de controle? Agora é ambiental? É? Pô, e essa eu tô apostando já há 3 exames. Vai ser nesse. Abra no artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 22 da Constituição Federal. E abram também o artigo 24. O 22, ele versa sobre o quê? A competência legislativa privativa da União. Competência legislativa privativa da União. Não é isso? É a competência privativa legislativa da União. Aí ela vai versar nos incisos os termos, os direitos que a União vai ser competente para legislar de forma privativa. E aí o parágrafo único, vocês vão lá para o parágrafo único, ele estabelece que determinados assuntos específicos poderão ser delegados aos estados por lei complementar, para o estado pegar e disciplinar. Guarda essa informação. Então é competência privativa da União legislar sobre determinados temas. E o parágrafo único admite o que? A delegação de determinados assuntos específicos. Guarda isso aí. Aqui é a competência, no 24, a competência legislativa concorrente. Concorrente entre quem? Entre União, Estados membros e Distrito Federal. Aí vocês anotem, o município não entra na competência legislativa concorrente. Município não entra na competência legislativa concorrente. Município pode legislar sobre matéria de caráter ambiental? Pode, mas ele não entra na competência legislativa concorrente. Ele vai entrar no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição. Ele poderá legislar naqueles assuntos de caráter local e o segundo para poder o quê? Suplementar a legislação federal naquilo que couber.
da legislação federal e estadual naquilo que couber. Então, pensou em município, não pensa em competência legislativa concorrente, que isso pode cair tanto em constitucional quanto em ambiental. Por quê? Porque tem outros temas nos incisos da legislação, da competência legislativa concorrente, que não são referentes ao direito ambiental. Eu estou trazendo a dica para ambiental, mas nada impede de vocês pegarem o raciocínio para outros temas. E aí, no inciso 6º, ele fala que é competência concorrente da União, dos estados, do Distrito Federal legislar sobre. Aí ele coloca floresta, caça, não coloca? Fauna. Aí ele põe assim, defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Não tem essa parte final? Alguém pode ler para mim? Deixa que eu vou ler, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo. Eu vou ler o dispositivo porque é muito importante para a prova isso aqui. Eu só falei isso num único curso. De todos os cursos que eu ministro aula, porque eu estou acreditando... Não é porque eu não estava acreditando, não, que isso iria cair. Mas é porque é um tema que não dá para eu abordar nas minhas aulas mais simples de direito constitucional, porque eu tenho que, de direito ambiental, porque eu tenho que vir com o quê? Com o tema de direito constitucional. Então, estou trazendo para vocês e eu acredito que isso vai ser cobrado. E os alunos do outro curso, vai ter essa aula depois disponível no YouTube, eles vão poder assistir isso aqui. Mas porque eles vão falar, poxa, o único curso que eu peguei e falei isso. Não, estou falando aqui hoje, depois vocês vão poder ouvir isso também. Artigo 24. O caput compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então ele bota assim, defesa dos recursos naturais, proteção do meio ambiente. É isso. E aí eu pergunto para vocês, legislar sobre meio ambiente sempre será competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal? Olha o artigo 24, inciso 6. Ele versa sobre praticamente o quê? O meio ambiente todo, não é isso? Mas é isso? É ou não é? Legislar sobre meio ambiente sempre será competência concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal. União, Estado, Distrito Federal? Sempre ou não? Não! Não será, porque abram o artigo 22, inciso 4º. É competência privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 4º, águas. Água não é um recurso ambiental? E aí vocês aqui no inciso 6º, não tem escrito defesa dos recursos naturais? O que vocês vão fazer? Defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, exceto da água. Por quê? Porque quem vai ser competente para legislar sobre a água vai ser a União privativamente. Porque existe uma diferença entre legislar de forma privativa e legislar de forma concorrente. Privativa, a União vai esgotar o tema, podendo o quê? Delegar aos estados por lei complementar alguns assuntos específicos, mas ela vai o quê? Ela vai legislar tanto em caráter geral quanto em caráter específico. Ela só vai delegar se for necessário. Agora, a legislação concorrente funciona de forma diferente. A legislação concorrente, como que funciona? A União vai traçar as normas gerais, parágrafo 1º do artigo 24, a União traça as normas gerais e os estados e o DF vai o quê? Suplementar essas normas de acordo com suas peculiaridades. Então, na legislação concorrente, funciona assim, a União lança a mão de uma norma de caráter geral, com os princípios, os limites que o Estado e o DF poderá o quê? Suprir, poderá especificar, mas poderá suplementar. E aí, o próximo parágrafo estabelece o seguinte, mas se não houver essa norma de caráter geral, o Estado poderá legislar de forma plena? Sim, o Estado vai poder legislar de forma plena, ele vai lançar a mão da norma geral e da norma específica. Mas aí, se sobrevier uma norma federal, o que vai acontecer com aquela norma estadual? Ela vai ser revogada ou ela vai ser suspensa?
vai ser suspensa, porque uma norma federal não pode revogar uma norma estadual. Então existe uma diferença de competência privativa para competência concorrente. A privativa, a União vai lá e esgota. Pode ser que alguns assuntos ela delegue para os estados, por lei complementar. Na concorrente não, ela não esgota, ela traça apenas o quê? As normas gerais para os estados e o DF, que suplementar de acordo com as suas peculiaridades. E aí quando eu pego e pergunto para vocês, legislar sobre qualquer recurso ambiental sempre será de forma concorrente? Vocês vão dizer agora que não. Por quê? Porque a água foi destacada. A defesa do recurso hídrico foi destacada, foi jogado para o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. Poxa, isso é bem muito bacana, né? Muito bacana. Eu acho que é o que eles podem cobrar de mais específico na prova relacionada à competência. Já que estamos falando de competência, eu vou trazer... Não é outra dica, eu só estou emendando aqui. Você achou, meu amigo? Podemos fazer a mesmo raciocínio no caso das jazidas? Sim, pode. E é mais um exemplo para poder demonstrar que não é sempre qualquer recurso ambiental, tá bom? Vamos lá, eu estou apostando na água. Esse ano a gente está tendo uma crise de quê? Não tem chuva, não tem nada. Eles podem jogar uma questão dessa, botar a historinha lá da chuva. O professor fica pensando nessas questões que podem ser cobradas. E aí, abram o artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal. Não é para ler agora não, só abram e deixem posicionado. O artigo 225 da Constituição Federal, olha só, o 21, inciso 23, a linha D. Agora abram, marquem aí. Não abram no 225 não, deixa que eu falo o 225 para vocês. Fiquem só no 21, inciso 23, a linha D, que eu vou falar o que eu quero do 25. O artigo 225, parágrafo 3º, ele estabelece que o quê? Que as condutas e atividades causadoras de quê? De degradação ambiental, as condutas e atividades causadoras de degradação ambiental sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas também, a sanções penais e administrativas. Aí era a parte final, independentemente da obrigação de reparar o dano. Isso se chama responsabilidade civil. Essa parte final, independentemente de reparar o dano, se chama responsabilidade civil. E é isso que eu quero trazer com vocês. No artigo 24, inciso 8º, artigo 24, inciso 8º, ele diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente. A responsabilidade por dano ambiental, ela é o quê? Concorrente. E aí, qual é a lei que regulamentou a responsabilidade por dano ambiental, que trouxe aquelas normas de caráter geral? A Lei 6.938 de 1981. Em seu artigo 14, parágrafo 1º, estabelece que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva, independe do quê? De culpa, independe de culpa. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, vocês vão ficar arrepiados. Não, é sério, vai cair isso na prova. A responsabilidade civil por dano nuclear decorre de previsão constitucional específica? Aí vocês vão pensar assim, poxa, ele me falou do artigo 225, parágrafo 3º, aquela parte independente de culpa, e me remeteu à Lei 6.938, artigo 14, parágrafo 1º, falou que a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. Responsabilidade genérica. E ele me pergunta, poxa, a responsabilidade civil por dano nuclear, ela encontra-se previsão diretamente na Constituição ou ela vai encontrar previsão decorrente do quê? Da regulamentação do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e encaixa-se dentro do artigo 14, parágrafo 1º. Certo ou errado? A responsabilidade civil por dano nuclear, ela encontra previsão direta na Constituição. Artigo 21, inciso 23, a linha D. Não é isso que está escrito? A responsabilidade civil
por dano nuclear independe de culpa. Artigo 21. A responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa. Então, a responsabilidade civil por dano nuclear, ela é objetiva não porque encontra-se previsão na Lei 6.938, artigo 14, parágrafo, mas porque encontra previsão diretamente na Constituição Federal. E aí, professor, fica fácil. Então, responsabilidade civil por dano ambiental, seja ele nuclear ou não, sempre vai ser objetiva? Sim. Dica agora de humanos, não é? Vamos lá. Galera, vocês estão conseguindo compreender a aula? Tá dando dor de cabeça? Não? Tá dando dor de cabeça, mas tá pegando? Tá conseguindo pegar? Você? Pô, vocês precisam, assim, na hora da prova, ter calma, paciência. Poxa, professor, não está caindo nada que você me disse. Vai fazer as outras questões. Porque pode ser que um professor que tenha acertado mais que os outros. Tá? Pô, hoje é o quê? Quarta-feira. Temos quinta, sexta e sábado. Temos o quê? Pegar o caderno e ler o caderno. Pegar o caderno e ler o caderno, assistir as aulas aqui e ir com tranquilidade. Não pode deixar o nervosismo tomar conta de vocês na hora da prova. Porque muitas das vezes vocês sabem a matéria. Só que o nervosismo faz o quê? Vocês perderem aquela prova. Tá? Eu, quando fiz a minha primeira fase, eu fui muito confiante. Muito, mas muito mesmo. Porque eu falei assim, não vai ser uma prova que vai ganhar de mim. O que eu fiz? Eu escolhi algumas matérias e estudei aquelas matérias, umas 6 ou 7. Fiz todas as questões que eu tinha estudado. Acertei todas? Lógico que não. Depois que eu fiz as questões que eu tinha estudado, eu fui fazer as outras. Fiz as outras, ficou faltando umas 20 questões que eu não sabia fazer. Chutei uma letra só, que é o determinado que é o denominado chute técnico. Mas como que eu peguei e fiz para chutar? Eu vi qual a questão que eu tinha menos marcado. Na época eu tinha menos marcado a letra C, eu tinha apenas nessas que eu tinha feito, marcado 7 vezes. Aí eu peguei e chutei o resto letra C. Acertei 7 questões nesse chute de 20 questões. Fiz 75% da prova. Fiz 75%. Mas o que é isso? Isso é frieza, isso é calma para poder fazer a prova. Não pode se desesperar, vou marcar qualquer letra, vou fazer. Não. É distribuído mais ou menos? Na minha prova ficou 20 letra A, 20 letra B, 20 letra C e 20 letra D. Eu não sei se eles estão fazendo isso agora, mas vocês podem ver isso nos espelhos das provas passadas. Eles mantêm mais ou menos uma proporção. Isso é o quê? Isso é o quê? É técnica para fazer a prova. Vocês sabem o direito para fazer a prova da B? Ninguém sabe. Você acha que eu sei tudo de direito constitucional? Não sei, cara. Tem artigo da DCT que eu não sei. Não preciso. Mas o examinador maluco pode cobrar. Não, maluco no sentido, não é falta de respeito. No sentido de maluco que nem eu, de querer ter um conhecimento mais apurado sobre a matéria. Tá ok? Não estou xingando o examinador não, pelo amor de Deus, tá? Não vai botar uma representação não. É maluco no sentido que nem um professor que estuda dentro do trem, que nem um louco. Ó, que nem um louco, me chamei de louco também, então estamos kit, tá? Vamos lá, a dica agora é de humanos. Vamos lá. Abra aí o artigo 109 da Constituição Federal. E eu não sei se eu falei isso para vocês na aula, vocês vão me dizer. Falei isso para vocês na aula de humanos? Não, né? Da federalização dos crimes que versem sobre direitos humanos? Não. O que acontece? O Brasil, ele assume determinados compromissos em âmbito internacional. Quando ele celebra o que? Um tratado, uma convenção. Ele não faz? Ele não celebra? E o que acontece? A justiça, ela pode ser o quê? Ela pode ser
algo extremamente ineficiente. Pode não conseguir apurar aquele crime de grave repercussão. E aí o que acontece? Para o Brasil não existiu a possibilidade do Brasil ser acionado em âmbito internacional, porque ele tem que cumprir os acordos que foram celebrados. Existe o Instituto do Incidente de Deslocamento de Competência, o IDC. Aqui, ó, nós estamos falando no parágrafo 5º, nesses dois aqui, dos IDC. Quem é que vai ter a competência para suscitar perante ao STJ esse incidente? Só e somente o Procurador-Geral da República. Vou repetir. Vamos abrir o artigo para ficar mais fácil. Artigo 105 da Constituição. 105 não, 109. 105. Parágrafo 5º. Vai lá no parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele versa sobre federalização dos crimes sobre direitos humanos. Vamos ler o parágrafo 5º, que a gente não viu na nossa aula de direitos humanos. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, só e somente ele, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos do qual o Brasil seja parte. O Brasil celebrou o Tratado de Direitos Humanos, então ele tem que cumprir o que está previsto naqueles tratados de direitos humanos. Poderá suscitar perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Aquele crime que está sendo processado, julgado na Justiça Estadual, poderá se deslocar para a Justiça Federal. Porque o Brasil tem que cumprir as suas obrigações assumidas em âmbito internacional, porque se ele não cumprir, ele pode ser responsabilizado em âmbito internacional. E para que isso não ocorra, o Procurador-Geral da República pede ao STJ para que seja deslocado para a Justiça Federal. E aí, quem é que vai julgar na Justiça Federal? Leiam o caput do artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 5º-A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Então, sai do juiz estadual e vai para o juiz federal. Existe quantos legitimados para poder ser suscitado perante o STJ? Somente um, Procurador-Geral da República. Isso aqui é uma das novidades da emenda constitucional número 45. Tá ok? Fala, minha querida. Não, olha só o juiz federal. Olha o que acontece, o crime está sendo julgado em âmbito estadual. Só que ele é de uma grande gravidade e pode pôr em xeque aqueles compromissos assumidos em âmbito internacional. E aí, para não gerar aquele burburinho de que o Brasil poderá ser responsabilizado, o que o Procurador-Geral da República faz? Suscita perante o STJ, ele pede ao STJ um deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Ocorrendo, sendo procedente, quem é que vai julgar? Os juízes federais. Tá ok? Para não ser responsabilizado internacionalmente. E aí o que acontece? Vocês lembram que nós temos a estrutura normativa que versa sobre direitos humanos. Temos aquela estrutura normativa interna, as normas encontram-se na Constituição, mas temos o quê? A estrutura normativa relacionada ao quê? O direito internacional, que são os tratados e convenções. E aí, dentro desses tratados e convenções, temos a criação de dois grandes sistemas de proteção de direitos humanos. Lembram dos sistemas de proteção de direitos humanos? Sistema global
ou Sistema ONU de Proteção de Direitos Humanos. E temos os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, que pode ser o europeu, o africano e o interamericano. Isso, o Brasil não conseguiu resolver em seu estado, no seu território, vai para um desses dois sistemas, o que apurar essas violações. Tem o sistema ONU, que são 193 países, e temos os sistemas regionais, interamericano, africano e europeu. O Brasil faz parte do interamericano. E o principal documento do interamericano é o Pacto de São José da Costa Rica, que influenciou o STF mudar o seu entendimento. Por quê? Senão ele poderia ser responsabilizado em âmbito internacional por não estar cumprindo. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, item 7, ele só traz a possibilidade do quê? Da prisão civil do devedor de pensão alimentícia. E o Brasil não cumpria, então ele poderia ser responsabilizado em âmbito internacional. Então, o principal documento do sistema regional interamericano é o Pacto de São José da Costa Rica. Do sistema ONU temos 3 documentos. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, os textos legislativos básicos do sistema ONU, eu repito para vocês, Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E outro pacto internacional, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 2 pactos são de 1966. Eles vieram efetivar o que estava previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Eu falei isso com vocês, só que foi no final da aula, já estava todo mundo zureta, mas essa parte eu falei com vocês sim. Falei de direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. E falei que a melhor expressão não seria geração, porque geração traz a ideia de quê? De algo que passou, que algo está superado. Mas na realidade, os direitos fundamentais, eles não o quê? Não são superados. Eles são o quê? Um acúmulo. Eu acho que eu fiz aqui a circunferência, fui colocando a primeira, a segunda, a terceira. Tá? Direitos típicos de primeira geração. Vocês lembram dos direitos típicos de primeira geração? Então, ligados à ideia de liberdade. Os de segunda, de igualdade. Terceira, fraternidade. Liberdade. Liberdade o quê? Que vai estar associada ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. No de segunda geração também entra a segurança, só que aí já é a efetivação da segurança, porque é saúde, educação. A primeira geração é o quê? É o Estado que se abstendo, não intervindo. Na segunda geração já é o Estado o quê? Intervindo, colocando em prática, fazendo o indivíduo ter qualidade de vida, viver com dignidade. E na terceira geração são direitos relacionados à coletividade. Aí eu falei do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com vocês, não foi isso? Foi ou não foi? E aí, vamos lá. No artigo 4º da Constituição Federal, ele traz o quê? Que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Aí olha só, eu estou pegando esse dispositivo e jogando para a Constitucional, porque agora a dica é de Constitucional, não é isso? Estou pegando com esses dispositivos de humanos e jogando para a Constitucional. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. E aí, abram o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, o caput, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente no país o direito à inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos desta Constituição. E aí, ó, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro que é residente no país. Aí eu pergunto para vocês, e o estrangeiro não residente, aquele que está a passeio, ele vai ter esses direitos, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, ou não vai? Vai ter. Por quê? Porque o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência dos direitos humanos. Então, nós não temos que estudar a Constituição de forma literal.
prevalência dos direitos humanos. Essa é a justificativa. Artigo 1º da Constituição Federal estabelece o quê? Que a República